Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha em casa. Eu não sei se já aconteceu na sua família, ou na sua roda de amigos, no seu trabalho, alguém estar doente. Todos sabem que a pessoa está doente, mas a pessoa não aceita que ela está doente. É muito complicado uma situação dessa, porque por mais que você quer cuidar desta pessoa, na cabeça dela, ela não precisa de cuidado. Ela não quer tomar remédio, ela não quer fazer tratamento algum, ela tem ojeriza de médico. Ela vai dizer, esse pessoal fica arrumando doença para mim, eu estou igual um coco, eu não tenho nada. E a família fica toda preocupada em cima daquela pessoa, porque ela realmente não está bem. Então note, meus irmãos, que a doença física, por mais dolorosa que ela seja, ela é menos danosa que a doença psíquica. É mais fácil tratar o corpo do que a mente. Você convencer a cabeça de alguém que a pessoa não está certa, que a pessoa está errada, que ela tem que mudar de vida, não é fácil. E muitos do que estão aqui, você sabe o que você deveria já estar fazendo para ter mais saúde. Você sabe, mas não faz. Você sabe que deveria todos os dias fazer uma caminhada. Você sabe, mas quem é que faz? Você sabe que nesse calor deveríamos tomar mais água, até sem vontade. Tem gente que sabe, mas continua não tomando. Há pessoas que sabem que já deviam ter começado uma dieta com menos açúcar, ou que tem pressão alta, com menos sódio, você sabe, mas continua fazendo a mesma coisa todo dia. Por quê? Porque uma coisa é você saber no nível racional. Outra coisa é você colocar o que você sabe no nível prático. Então veja, mudar a nossa cabeça não é fácil, imagina mudar a cabeça do outro. Existe uma mudança que é acima dessas duas, que é a mudança espiritual, ou a cura espiritual. Então existem doenças que são no nível físico, existem doenças que estão no nível psicológico, e existem também emocionais, e existem doenças que estão no nível espiritual, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. A primeira coisa que nós devemos pedir a graça de Deus, e isso só acontece com a graça de Deus, é uma tomada de consciência que no mundo espiritual nós somos leprosos. Nós somos aqueles leprosos do Evangelho. Aí você pode dizer, padre, eu não tenho lepra no meu corpo. Eu não sou uma pessoa leprosa. Não, no corpo talvez não, e acredito que não. Mas no espírito todos nós somos. E qual é a nossa lepra espiritual? É o pecado. Assim como a lepra, ela vai tirando as características de filho e de humano, o pecado, que é a lepra espiritual, vai tirando de nós as características de filhos de Deus. Esta introdução que eu estou lhes fazendo é para mostrar-lhes como que as pessoas do mundo lidam com o mundo espiritual. Elas estão longe de Deus, elas não têm vida de oração, muitas estão no mundo do adultério, da pornografia, da traição, da mentira, da inveja, N situações. Quando você fala com a pessoa que o que ela está vivendo não está correto e ela tem uma enfermidade espiritual, ela vai negar. Não, isso aí é você que está dizendo. Eu não aceito, eu estou bem demais. É o doente físico que não aceita o veredito do médico, e são os doentes espirituais que não aceitam o veredito da palavra. Então nós temos no Evangelho 10 homens que tinham consciência de que havia ali um problema.
Se você diz que não há problema com você, e que a sua família não há problema algum, e no seu espírito não há problema algum, dificilmente você vai gritar: Jesus, mestre, tem compaixão de mim. Eu não preciso. Por que Jesus vai ter compaixão de mim? Eu estou muito bem, eu estou com saúde, estou estudando, estou namorando, tenho carro, tenho meu dinheirinho. Primeira coisa, e a mais difícil, a tomada de consciência de que somos pecadores e precisamos do Senhor. Aquele que tem consciência haverá de clamá-lo, e o Senhor haverá de ouvi-lo. Só que o Evangelho, ele tem um enigma e que nós devemos entender. Quando aqueles 10 são leprosos, e por que os 10 leprosos, eles gritam juntos? Porque um abismo atrai outro abismo. Diga-me com quem tu andas, e eu lhe direi quem tu és. Diga-me os lugares que você frequenta, e eu lhe direi o que você está procurando. Então note que aqueles leprosos, eles estavam juntos, porque padeciam da mesma doença, viviam a mesma realidade, sofriam as mesmas dores. Hoje em dia nós vivemos, apesar de não ter este nome, mas nós vivemos uma sociedade de gueto. E no mundo digital é chamado de bolha digital. O que é uma bolha digital? Eu vou seguir pessoas que pensem como eu. Eu vou aplaudir quem me aplaude. Eu vou elogiar quem tem uma vida com os meus valores. Se alguém pensa do contrário, não sigo mais, cancelo, tenho raiva da pessoa, prefiro ver o diabo que ver essa pessoa na minha frente. Por que nós vivemos esta situação? Porque lego, tudo é porco. As pessoas ficam procurando aquelas que têm a mesma enfermidade, que têm os mesmos vícios e o mesmo estilo de vida, para que ela tenha uma consciência adormecida. Exemplo, entre 1000. Vamos pegar o que eu escutei esta semana. Poderia estar outros exemplos. Podia ser um rapaz como uma moça. Então pega aí um rapaz bem descompromissado com a sua vida emocional, ou uma moça, não é? Talvez uma piriguete. Aí ele sai no final de semana. Qual que é os valores desta galera? Primeiro, a roupa. Você nota que a maioria se veste igual, quase que não se vestem, né? Mas você vê que tem um padrão. Segundo padrão é a bebida. Bebe. E no grupo deles, isso é legal. Eles gostam. Por que isso? Porque eles vivem no gueto. Então todo mundo que está ali vive aquele valor. Então para eles é um valor. Então quem bebe muito e cai, e vai para o hospital tomar insulina, e passa mal, este é badalado, o pessoal gosta, não é? E segundo, quem pega mais. Aí a mesma moça, na mesma noite, beija 15, transa com 6, dorme com 9, a galera fica louca, fala: meu Deus, você está aproveitando a vida, hein? Aí o rapaz diz: ó, essa noite eu já peguei 4, essa noite eu vou pegar pelo menos umas 10, Entendam, eu quero que você entenda o exemplo. Quem vive assim, vai procurar quem? Quem vive assim. Uma pessoa que tem esses valores, ela não vai procurar um grupo de oração. Ela não vai procurar famílias que têm o valor, o estudo, a castidade, que tem como valor ser uma pessoa de destaque social, sem viver esse lamaçal. Então eles vão procurar pessoas que pensem a mesma coisa. Por quê? Porque você estando dentro deste grupo, você é aplaudido. Porque é um valor que aquele grupo tem. Quando você sai daquele grupo e vai para um outro grupo, a pessoa ela é criticada. Mas eu não acredito. Você não acha que você bebe demais, não? Você não acredita que essa roupa sua está imoral demais, não? Você não acha errado toda noite você ficar com esse povão aí? Que vida que é essa? Então o que a pessoa procura? O gueto, na internet, as bolhas digitais, para que a verdade não as alcance. Então na cabeça deste pessoal, quando você diz que esta vida não é boa, o que eles vão responder?
mas nós estamos felizes. O importante é estar feliz. Viva do seu jeito que a gente vive do nosso. Por que que eles conseguem? Porque aquele gueto que eles vivem e aquela bolha digital, todo mundo vive do mesmo jeito. Então ninguém ali está disposto a mudar de vida, a mudar de valores. A primeira consciência, meus irmãos, que nós temos que ter, e que estes grupos deveriam ter, sejam eles quais forem, é a consciência de que nós não estamos bem. Nós estamos iludidos, hipnotizados por estas ilusões do mundo, por essas coisas passageiras. Primeiro ela cair na real, igual o filho pródigo. O filho pródigo larga o pai, por quê? Porque ele acha que vida é beber. Para ele vida é sexo. Para ele é rock and roll, é droga, é comida, é prostituta. Enquanto ele tinha dinheiro, ele viveu esta vida. Hora que o dinheiro do cara acabou, e vai acabar também dessa geração, talvez não acabe o dinheiro, acabe a saúde, acabe a beleza, acabe a juventude, acabe a energia. Aí o filho pródigo foi para onde? Para o chiqueiro. Quando ele estava no chiqueiro, o que aconteceu com ele? Ele caiu em si. Olha para você ver. O que ele não caiu em si na farra, ele caiu em si na dor. Quem não encontra Deus no amor, o encontrará na dor. E ele encontrou na dor. Aí tudo muda. Aí eu vou voltar para a casa do meu pai. Oh, meu pai, eu errei. Eu não quero ser teu filho, eu quero ser teu empregado. Olha como que o evangelho muda. No início, narizinho em pé, jovenzinho, roupinha de marca. Meu pai, me dá parte da minha herança. Eu quero cascar, me dá o meu dinheiro. Hora que tudo deu errado, ele volta sem nada. Eu não quero ser filho, me trata pelo menos como empregado. Ele caiu em si. Meus irmãos, sabe qual é a maior graça de Deus? E quem viveu isso, louve a Deus o resto da sua vida. Não é que nós somos melhores que os outros, porque tem muitos testemunhos bonitos de pessoas que tiveram uma vida na ilusão, se converteram e foram para Deus. Mas não há graça maior de você reconhecer que na casa do seu pai tem pão com fartura antes de você sair de casa. Você reconhecer o amor de Deus, a bondade de Deus e a vida que Deus tem para você antes de você viver nessa bolha, nesse gueto. Quer dizer, você não precisou perder para valorizar. Estes 10 do Evangelho, eles entenderam que não estava bom aquele modo de viver. Não, mas não fica triste não. Você tem lepra? Eu também tenho. Aí, caiu uma orelha sua, caiu um beiço meu. Os pedaços caem. Todo mundo aqui perdeu alguma coisa. Eu perdi um dedo. Eu perdi um olho. Tá vendo? A vida é assim mesmo. Mas tá bom. Pelo menos nós não tá sozinhos. Yeah! Mas um dia, meus irmãos, neste grupo que vivia um lambendo o outro, todo mundo era leproso e vivia do mesmo jeito, e dormia numa capa, e dormia na rua, e comia o que davam, e viviam do jeito que tinham. Entre eles lá tinha relação, uma confusão danada. Era o gueto deles. Mas uma coisa eles tiveram: a ficha deles caiu. Isso não é vida. Viver como um porco não é vida. Viver nos prazeres do mundo não é vida. Viver iludido com este mundo não é vida. Qual que é a vida? É ser restaurado pelo Senhor. Ele não tem dó de nós, mas Ele tem misericórdia. E Ele haverá de nos restaurar. O Senhor passando por ali, olha, o texto vai dizer: aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Foi nesse meio termo que ali estavam 10 leprosos. O que significa Jesus passava? Significa oportunidade. Não perca as oportunidades que Deus te dá para conversão. Não perca a oportunidade quando você notar no seu coração que Jesus está passando. Esta pregação, este texto é Jesus passando na sua vida. Tem gente que olha, tem gente que ouve, tem gente que escuta, tem gente que toma consciência e tem gente que é curado.
Qual é o enigma do texto que nós escutamos? Jesus, filho de Davi, mestre, tem compaixão de nós. Venham aqui os 10. Eu vou tocar em vocês, vou abençoar um por um e vocês serão curados. Não foi assim que aconteceu. Jesus testa a fé daqueles homens se eles queriam a cura. Certa vez eu estava numa loja com minha mãe foi comprar um liquidificador, o dela queimou, já tinha mandado arrumar duas. Eu falei, mãe, está ficando caro isso aí, vamos comprar um liquidificador para a senhora. Ah, meu filho, eu sou aposentado. Eu falei, não, eu vou dar o liquidificador. Eu falei, vamos, porque a senhora vai comigo. Então vamos. Aí a gente estava lá escolhendo o liquidificador, minha mãe, já tem um bom tempo isso aí. Tinha um adolescente, era um aborrecente, né? Brigando com o pai, eu acho que é o pai ou o tio. Porque ele queria um som, um aparelho lá. Ele toca CD. E a gente tá lá, e o cara falando alto, todo mundo escutou, ele disse assim, mas eu quero é esse. Eu quero é agora. Aí a pessoa falou com ele assim, não, eu vou te dar, mas não esse, e não é agora. Porque eu vou te dar um melhor. Aqui na loja não tem o que eu quero te dar. É só você esperar 21 dias que vai chegar. Não, mas eu quero é esse. Eu quero. Ele falou, olha, esse eu não vou te dar. Aí o rapaz ficou nervoso, saiu e ficou do outro lado da rua com a cara ruim. Aí o cara virou e falou assim, não, eu vou dar. Eu já encomendei, mas não é esse que está aqui não. Mas eu estou fazendo um teste com ele para ver se ele quer mesmo. Porque se ele desiste da primeira, então você não vai me dar nenhum, eu não quero é nada. É que ele não quer. Então primeiro eu tomo uma negada, vai dizer, não, vamos negar isso? Mas vamos ver se ele vai querer de verdade. Se ele insistir, se ele mostrar para mim que ele quer de verdade e fizer por onde, ele vai ganhar melhor do que esse. Aí o cara saiu da loja e atravessou a rua. Eu não sei o final da história, mas tem coisa, meus irmãos, que se vem com muita facilidade, não há valorização. Não há valorização. Teve uma paróquia em São Paulo, no tempo de frio, começou a dar cobertor, blusa de frio e calça. Todos aqueles que ali chegavam. No final do dia, na hora que os voluntários saíam da paróquia, lá no ABC Paulista, eles iam na rua, cobertor, blusa, calça. Falou, mas não é possível? A pessoa pegou isso lá, já jogou na rua. No outro dia mudaram. Colocou lá, cobertor e blusa de frio, R$1. Calça, meia e luvas, 50 centavos. É possível que a pessoa não tenha R$1, você ganha no sinal, e 50 centavos. Aí o pessoal começou a ir, eu quero esse cobertor grossão aí. Aí é R$1. Não, agora essa blusa grossão, é R$1. Agora essa calça aí, 50 centavos. Nunca mais eles encontraram uma peça de roupa no chão. Olha como que o colaborar com algo valoriza aquilo ali. É por isso que Jesus não faz uma ação miraculosa. Jesus vai dizer para eles assim, ide apresentar-vos aos sacerdotes. Primeiro, para vocês entenderem, nesta época, há 2000 anos atrás, era o sacerdote do templo que atestava a lepra e que atestava a cura. A pessoa que estava com lepra, ela tinha que sair da cidade, viver fora do muro, sem contato com ninguém. Ela passava cal no corpo, aquele pó branco, ganhava uma roupa nova, ganhava um manto e um caneco e um sininho. O manto para pôr comida, pôr pão, ele puxava o manto. No frio ele cobria. O caneco para tomar o que lhe dessem. E o sininho para gritar tamé. Ele tocava o sininho e gritava tamé. Tamé é impuro. Quer dizer, não chega perto de mim não. Eu sou impuro. Aqueles 10 homens leprosos, eles tinham um manto, um caneco e um sininho. Jesus não faz a cura, ele dá uma ordem: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Jesus continuou o caminho. Os 10 olharam um para o outro, os 10 eram leprosos ainda. Não está aqui no Evangelho, mas geralmente eles deviam ter comentado, né? Mas cadê a cura? Ele não curou ninguém. Você está com lepra ainda? Eu estou, e você também. Só que aqui o Evangelho diz: enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados.
Vamos ver quem sabe responder. Eles ficaram curados enquanto caminhavam. Eles ficaram curados enquanto... Você quer ser curado? Sim, Senhor. Então, se mexa. Caminhe. Faça o que você pode. E durante o seu caminho, a cura vai acontecer. Quem fica sentado o dia todo, deitado o dia todo, reclamando da vida, vendo a vida dos outros, olhando o dia passar, esse aí está longe da cura. O Senhor vai dizer, caminhe, se mova, vá ao sacerdote. E os 10 caminhando, eles viram que eles ficaram curados. Quando um viu que estava curado, disse, eu estou curado, eu vou voltar para minha mulher. Tem meses que eu não vejo a minha mulher. O outro disse, eu vou voltar para o meu campo, eu vou voltar para o meu trabalho, eu vou voltar para o templo, eu vou voltar para a minha cidade, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Um só disse assim, eu vou voltar para agradecer. Cada um voltou para a sua vida e um voltou para agradecer. Meus irmãos, se a gratidão não fosse necessária, Jesus não tinha nem comentado. Ele tinha falado para esse um, meu caro, por que você voltou? O que faz a mão direita? Não precisa saber a esquerda, você está curado. Vai viver a tua vida. Você viu os seus amigos? Vai você também. Não, Jesus acha ruim. Espera aí. Mas não foram 10 os curados? Olha que interessante. Jesus não viu que eles foram curados. Jesus já sabia que eles seriam curados se caminhassem. Eles caminharam, foram curados. Aí Jesus disse, mas não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Ou seja, para pedir, eles vieram. Para agradecer, eles não voltaram. Olha que tristeza se você coloca isso aqui na matemática. Qual é a porcentagem de pessoas que pedem graças e de pessoas que agradecem graças? 10%. De 10 pessoas, uma agradece. Uma procura o Senhor, uma permanece com Ele. 9 é só para pedir. A coisa resolveu, eles desaparecem. Meus irmãos, nós precisamos ser este aqui. E note que ele pediu uma cura. Todos os 10 foram curados. Amém? Quantos foram salvos? Viu como a Bíblia é complicado? 10 foram curados. Quantos foram salvos? 1. E minha pergunta é, o que vale mais? A cura ou a salvação? Quando aquele volta, Jesus diz, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Os outros foram curados. Você alcançou mais que a cura. Você alcançou a salvação. Porque você é uma pessoa de fé. Meus irmãos, qual deve ser a nossa atitude dentro da nossa casa, olhando o texto que acabamos de ouvir? A atitude deste que voltou. Mas uma atitude de não se conformar. Repita comigo forte. Agradecido sempre. Agradecido sempre. Conformado jamais. Conformado jamais. Eu quero é mais. Eu quero é mais. Amém? Amém. Quem aqui quer mais da vida? Não seja um conformado. Ou coisa chata é pessoa conformista. Tá bom do jeito que tá. Podia estar pior. Você fala, então vai piorar. Porque podia estar pior, meu filho, vai piorar. Se você continuar desse jeito, vai piorar. Não queira a cura apenas para você e não queira a salvação apenas para você. Mostre à sua família que vocês podem mais. Eu tenho certeza, eu não estava lá, mas o texto bíblico, ele é o resumo do resumo do resumo do resumo. Eu tenho certeza que entre aqueles 10, nem todos pensavam da mesma maneira. Reúna aí 10 pessoas e vê se vocês pensam da mesma maneira. Eu não penso de jeito nenhum. Eu tenho certeza que entre aqueles 10 estava ali o conformado. Ou seja, falou, quer saber? Já tomei tanto chá, já passei tanta pomada, já fiz tanta dieta, nada funcionou.
eu não acredito em mais nada, não. Acho que eu vou morrer de lepra mesmo. Certamente, entre os 10, tinha um reclamão. Eu não aguento mais essa lepra. Nossa Senhora, cada dia é uma dor, cada dia é um buraco. Eu não sei o que vai acontecer. Tinha aquele triste. Não falava nada, só ficava assim. Está triste. Tem lepra. Entre os leprosos, tinha um deprimido lá. O que você queria? Eu queria morrer. Essa lepra não me mata. Está me matando aos poucos. Eu quero morrer. Entre os 10 devia ter um engraçado, né? Sempre tem um engraçadinho. Gente, hoje eu estou mais leve. Então você acordou melhor? Acordei, minha orelha caiu à noite. Amigos, nossa, que humor negro. O cara está desmanchando e fica fazendo piada. Mas entre os 10, meus irmãos, quem é que havia? Havia o esperançoso, o que tinha fé. Eu não vou trabalhar isso aqui agora, mas só para ver se alguém conhece. Alguém conhece aqui a pintura chamada Balsa de Medusa? Não para salvar a pátria, gente. Depois eu trago, eu tenho o quadro, né? Mas o que, claro, a cópia, né? Claro. O que é a Balsa de Medusa? Medusa é um navio. Ele afundou igual o Titanic. Só que uma grande porta do navio ficou à deriva e pessoas subiram. E o cara que encontrou esse pessoal boiando no mar fez uma pintura dos estágios humanos. Então, nesta porta, chama Balsa de Medusa, porque o navio era Medusa, por causa de uma balsa, tem os mortos. Entendeu? Que tem gente morta. Tem os que estão com a mão na cara, olhando para os mortos. Tem os que estão em cima de um tambor, dando sinal para o horizonte. São os esperançosos. E no meio tem os que estão puxando aqueles, como se isso não adianta. Perante os problemas da vida, você tem 4 atitudes: morrer, se conformar, criticar ou mudar. No meio dos leprosos havia um que tinha fé. Os outros tinham tudo, mas havia um que tinha fé. E ele disse: eu tenho certeza, se nós gritarmos o nome de Jesus, Ele fará algo por nós. E eles gritaram por causa daquele. E Jesus disse: ide mostrar-vos ao sacerdote os outros 9. Está vendo só? Eu falei com você que não ia adiantar. Aí eu continuo com lepra. Gente, vamos obedecer. Ele falou para a gente ir ao sacerdote. Vamos obedecer. Na sua família tem gente de tudo quanto é jeito. Tem gente que bebe, tem gente que fuma, tem gente que não vai à igreja, tem gente que te critica por você vir à igreja, mas você vai ser aquele que vai levar fé para a sua família inteira, com a sua própria vida, mostrando não com palavras, mas com a sua atitude: o Senhor está passando. Ele que me restaurou, Ele é capaz de restaurar. Nós temos que nos colocar a caminho, gente. Nós temos que nos colocar caminhando. Então invente, tente, crie situações na sua família que levem as pessoas à oração. É claro que você não vai afugentar o povo. Sua família não reza uma Ave Maria por dia. Aí no domingo, antes do almoço, você aparece com um terço. Olha, eu comprei um terço para cada um. Nós vamos rezar o terço. Sua família, misericórdia. Cada bolinha dessa é o quê? É uma Ave Maria. Nossa Senhora! É para ela mesmo. Misericórdia. São quantas? 50. Essa bolinha maior aí. É um Pai Nosso. São quantos? 5. Misericórdia. Esses 3 pendurados aí. Mais 3 Ave Maria. 50 não está bom. Tem que rezar mais 3. E essa outra bolinha? Mais um Pai Nosso. Misericórdia. Tem a cruz que é o credo. Ou seja, a criança que está mamando, ela não está pronta para um prato de feijoada. A sua família não reza nada, nada, padre. Então, num domingo, antes do almoço, no meio daquela família de leprosos, a minha e a sua, padre, que lepra que você está falando? Do pecado, todos nós somos pecadores e devemos clamar a cura. Você vai dizer: gente, antes do almoço, olha aqui, a nossa união, nossa família toda unida, as crianças, quantas famílias estão aí desunidas? Gente, vamos rezar um Pai Nosso antes do almoço? Eu tenho certeza, eles vão rezar um Pai Nosso. De vez em quando, gente, vamos rezar uma Ave Maria. Eles vão rezar. Vai rezando para o seu anjo da guarda. Peça ao anjo da guarda, vai falar para o anjo da guarda da sua família, para despertar neles o gozo da oração.
Depois você pode criar o encontro da família mensal, uma vez por mês, escolher uma casa da sua família, talvez o seu irmão, um parente, um tio, reunir a família toda, uma vez por mês. Um leva biscoito, outro leva leite, outro leva leite queimado, leva café, leva suco, empadinha, torta. Vamos rezar o terço? Você pode rezar o terço, 20 minutinhos, depois a gente vai fazer o lanche. Põe cada criança para rezar. Ontem mesmo, nós reunimos a nossa família para comer pizza. Meu irmão chamou para a gente comer pizza. E como começou a pizza? Com o terço. E o Marcos já está maiorzinho, mas uma criança daquela idade, rezar 50 Ave Marias, tem que ter um rebolado. O que eu fiz? Levei uma placa que eu tenho, americana, né? Quero até ver se eu consigo fazer no Brasil. Uma placa que eu tenho de madeira, e ela tem um terço desenhado. Ela tem um tanto de bolinha. Cada bolinha é uma Ave Maria. E vem as bolinhas de madeira. Aí eu falei, Marcos, cada Ave Maria você coloca uma bolinha de madeira. Tá bom, Dinho? Falei, ele estava no meu colo, né? Eu vou cutucar sua perninha. Toda vez que o Dinho cutucar, você põe uma bolinha. Aí então tá bom. Aí a minha mãe começou o texto. Creio em Deus Pai. Primeiro mistério. Pai nosso. Ave Maria. Vou colocar a primeira. Ele falou assim, Dinho, a gente vai colocar a bolinha em tudo? Eu falei, em tudo. Não vai demorar não? Eu falei, não. É rapidinho. Ave Maria, colocava a bolinha. Ave Maria, colocava a bolinha. Completou o primeiro. Aí foi o segundo mistério. Aí era eu para rezar. Eu comecei, Pai Nosso, rezou alto. Que estás do céu, santificado. Eu falei baixinho. Aí na Ave Maria eu falei, pode rezar. Ave Maria, colocava a bolinha. Ave Maria, colocava a bolinha. A hora que a gente viu, estávamos fechando o quinto mistério. Ou seja criativo para levar a sua família à oração. Quando a gente reza com crianças, eu gosto muito de fazer um terço no chão de bala. Onde é o Pai Nosso, você coloca um bombom sonho de valsa. E coloca 10 balinhas, que é o mistério. Cada criança que rezar, ela vai e pega a balinha. Todo mundo quer rezar o Pai Nosso, né? Sabe que vocês entendem, né? Não, para rezar o Pai Nosso, tem que rezar 10 Ave Marias. Se tem poucas crianças, cada Ave Maria, ela pega uma bala. A hora que termina o terço, o que elas dizem? Que dia nós vamos rezar terço de novo? Você está sendo, naquele grupo, me entenda, não alguém que vai levar as pessoas à conformidade ou ao pecado, mas levá-las a clamar a cura que vem do Senhor Jesus. Você que é papai e mamãe, você sabe que o padre não está aqui faltando com a verdade. Você tem muitos colegas dos seus filhos e da sua filha, sejam pré-adolescentes, adolescentes e jovens, que para levá-los para um caminho da ilusão, para um caminho longe de Deus e da perdição, não faltarão influências negativas, más influências, até pela internet mesmo. Nós temos vários youtubers da vida que só ensinam o que não presta. E tem menino que está lá o dia todo, aprendendo. Quer dizer, você vai se conformar com isso? Ah, padre, é assim mesmo. As famílias hoje não rezam, é assim mesmo. Lá em casa ninguém tem fé, é assim mesmo. Não seja uma pessoa conformada. Quando você começa a clamar o nome de Jesus, Ele haverá de olhar para você. Ele haverá de ver qual é a sua lepra. Ele continuará a dizer a mim, a você, ide mostrar-vos ao sacerdote. Coloque-se a caminho, comece a se movimentar, ande em direção à sua cura. Onde que fica o sacerdote? No templo. Vá ao templo, frequente igreja, ouça a palavra, clame o milagre, e você verá que durante o seu esforço o milagre vai acontecer. Durante a sua caminhada você verá as coisas se transformando. Permita-me finalizar esta pregação com uma história para a gente rezar um pouquinho. Havia um metrô, né? Perto da cidade de Tóquio. E no momento em que os jovens saíam da escola, eles ficavam criticando uma senhora que parecia não estar batendo bem da cachola, porque ela se sentava perto de uma abertura que havia no metrô. O metrô todo fechado, tinha ar-condicionado, mas havia algumas aberturas para circulação de ar.
que cabia a mão de uma pessoa. E os jovens, você sabe como que é jovem quando junta, né? Ficava olhando aquela senhora, a senhora com algumas atitudes de um parafusinho bambo, e o que ela fazia? Durante todo o caminho, ela enfiava a mão na sua bolsa, saía com a mão fechada como se nada tivesse, colocava a mão para fora do metrô e fazia como se estivesse jogando algo. Aquilo era uma zombaria todos os dias no mesmo horário. Até que, um dia, o professor da turma estava no metrô. E ele viu que os jovens criticavam aquela senhora. E ele olhou a senhora, a atitude dela, o modo que ela fazia, e ele viu que havia ali um mistério. Ela não era louca, mas ela fazia algo que ninguém entendia. Ele, com muita gentileza, discrição, sentou-se ao lado dela e disse assim: veja bem, todos os dias este horário, os meus alunos ficam intrigados com a sua atitude. Muitos acham que a senhora nem está batendo bem, mas nós que temos uma idade próxima, diga-me, qual esse gesto de tirar algo do nada e julgar o nada para fora? Ela disse: não, não é nada. Tem alguma coisa, é porque é muito pequenininho, né? E ninguém vê. O que a senhora está falando? Quando ela abriu a bolsa, haviam vários pacotinhos com sementes de flores, de rosas, sementes minúsculas. E ela dizia: já faz meses que eu faço isso todos os dias, pelo menos um pacotinho eu vou jogando durante o caminho. O professor, na chegada da estação, contou para os alunos. Os alunos não deram a mínima. Aquela senhora desceu, eles continuaram para mais uma estação. No outro dia, eles tiveram uma curiosidade. Vamos olhar o caminho. A estação final, até a estação da senhora, muito mato. Muito mato. Mas da estação da senhora, onde ela entrava, até Tóquio, muitas flores, de diversas cores, borboletas, passarinhos, abelhas, a vida ali estava. E aqueles jovens chegaram à conclusão de que aquela senhora, no seu silêncio, transformou o caminho de todos. Ela não transformou o caminho dela, ela transformou o caminho de todos. Quem sabe, meus irmãos, que as nossas sementinhas que nós vamos jogar nos caminhos da nossa família, quem sabe que cada sementinha será uma Ave Maria. As pessoas da sua casa vão te olhar, algumas vão te criticar, algumas não vão entender, algumas não vão rezar, mas tenha muita paciência. Deus, Ele trabalha para quem nele confia. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas verão que aquela família, por sua causa, é mais florida, é mais bonita, é mais atraente. Eu conheço, a começar da minha família, pessoas que criticavam muito aquelas que eram de igreja, enquanto tudo estava bem. Mas quando as coisas pioraram, quem sofria procurou na família os que rezavam mais, porque viram que eles possuíam algo que ninguém tinha. O quê? A fé. Vale a pena semear fé, esperança, amor. Vale a pena contagiar quem está perto de você com a certeza: o Senhor pode curar a sua lepra, o Senhor pode curar o seu pecado, o Senhor pode transformar a sua vida. Palavras convencem, testemunhos arrastam. Então seja dentro da sua casa aquele leproso que foi curado. Como, Padre? Pare de reclamar e passe a agradecer. Seja mais simpático, sorria mais, cheire mais, abrace mais, beije mais, sorria mais, leve soluções para a sua família e não problema. Problema, todo mundo cheio de problema. É bom arrumar pessoas que deem solução.
De vez em quando alguém me fala: padre, nós estamos com um problema. Eu falei: não estou interessado em problema, vamos ver a solução do problema. Se há um problema, há uma solução. Se não houver solução, nem problema haveria, vai dizer a filosofia clássica. Então nós precisamos ser na nossa casa o leproso curado, aquele que descobriu em Jesus a sua cura, aquele que é capaz de agradecer, aquele que é capaz de voltar. E certamente, meus irmãos, não tenham dúvida, eu não tenho dúvida disso, que esse último leproso, ele se tornou um pregador, se não da palavra, mas da própria vida. Já viram pessoas que tiveram catapora e até hoje tem marca? A gente pergunta: que marca que foi essa aí? Ah, foi quando eu tive catapora. Aquele ex-leproso, ele tinha as marcas. Mas que marca é essa da sua orelha? Não é porque eu já tive lepra. Que marca é essa do seu rosto? Não é porque eu já tive lepra, mas o Senhor me curou. E assim como Ele fez em mim, Ele pode fazer também em você. Seja na sua família aquele que leva a sua família a Jesus, e não aquele que leva a sua família para o buraco. Para nos levar para caminho ruim, não faltarão pessoas. Que você nade contra a correnteza. O Senhor está passando, e em meu nome e em nome da minha família eu peço: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Repitamos: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Antes da oração, para casa. Quem está aqui no santuário e você que está em casa. Primeiro, uma pergunta que você não vai responder em voz alta. Aí depois eu estou para casa. A pergunta é: você deseja ver a mudança da sua família para melhor? Se você deseja ver, qual é o para casa? Toda vez que você quiser falar mal de alguém da sua família, você vai rezar uma Ave Maria para esta pessoa. Nós gostamos muito de ficar no leve trás. Nós gostamos disso. Ah, porque a tia fulano de tal. Ah, porque você viu o que aconteceu com fulano, porque aquele primo, que é meu pai, que é minha mãe. Nós não somos o leproso curado, nós somos o leproso doente. Porque a nossa boca, ela é profética. Quando você fala mal, quando você critica, quando você julga, você está dando para o mal, para o demônio, matéria para ele trabalhar. Quando você faz o silêncio de Maria, comece a rezar isso: Nossa Senhora do Silêncio, silenciai-me. Você tem uma coisa para falar que não vai agregar? Nossa Senhora do Silêncio, silenciai-me. Vai criticar alguém da sua família? Nossa Senhora do Silêncio, silenciai-me. E você começa a rezar. Começa a rezar para aquela sua tia difícil. Começa a rezar para aquele seu irmão pirracento. Começa a rezar para aquela sua prima irresponsável. Começa a rezar para o seu parente enrolado. E para de falar deles. Começa a rezar. Comece a rezar. E pela sua oração, você verá a transformação. Note, meus irmãos, enquanto todos no metrô criticavam aquela mulher, qual foi a única que mudou o caminho? A que era criticada. E ela não tinha tempo de criticar ninguém. Ela estava... Faça o mesmo. Aquele que muito fala, pouco faz. Aquele que muito ora, pouco fala. Então não fique falando dos seus parentes, não fique criticando as pessoas, comece a rezar mais. E sabe o que rezando mais você vai criticar os outros menos? Sabe, sim ou não? Pelo silêncio não sabe. Então eu vou te contar. Quanto mais você reza, mais Jesus coloca na sua frente um espelho. Quanto mais você se vê, você vê que você não está podendo falar mal de ninguém, que você não está podendo criticar ninguém. Enquanto você tem um dedo apontado para alguém, porque a minha tia, porque a mão aqui, a minha tia, o meu pai, um dedo aponta para a pessoa. Cada erro que você aponta para a pessoa, tem 3 erros que você se aponta, e tem um dedo apontando, Deus está te vendo. Então a gente tem que olhar mais para a gente, e rezar mais pelos outros. Olhar mais para nós mesmos, e rezar mais pelos outros. Para os outros,
misericórdia. Para mim, o rigor. Para os outros, misericórdia. Para mim, o rigor. Como que a gente vive? Para o outro, o rigor. O rigor. Para mim, misericórdia. Aí você não vai melhorar. Olhe para os outros com mais misericórdia. E se você quiser melhorar alguém, melhore a si mesmo. E na sua oração, pergunte para Jesus, se você tiver coragem. Você fala que você é muito macho, então seja macho na oração também. Pergunte para Jesus: Senhor, depois do evangelho que eu ouvi, e depois da pregação da missa que eu fui hoje, me fale, Jesus, que tipo de leproso eu sou? Eu sou o leproso que estou no processo? Eu sou o leproso que estou caminhando? Eu sou o leproso que fui curado? Eu sou o leproso conformado? Ou eu sou o leproso que gosto de espalhar lepra? Vocês viram no tempo do Covid, um vídeo de uma senhora que estava com Covid, lambendo as maçanetas de um ônibus em São Paulo, sim ou não? Tem gente que viu esse vídeo aí. Ela estava com Covid, ela saiu lambendo tudo que era, mas por que aquilo? Deixa eu espalhar o vírus. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Você tem que tocar as pessoas e curá-las. Não é para você passar sua lepra para os outros, não. Nós temos que ser portadores da cura de Jesus Cristo. Na sua família, quando você chegar, as pessoas têm que sentir: chegou aquela pessoa que nos abençoa, chegou aquela pessoa que nos alegra, chegou aquela pessoa que fala de Deus, chegou aquela pessoa que fala a verdade, chegou aquela pessoa que ama de verdade, chegou um amigo de verdade, chegou um ombro amigo, chegou um coração aberto, chegou um ouvido atento, chegou um olhar vivo. Essa pessoa tem que ser você. Você precisa ser o leproso curado. Um dia eu já fui assim. Estou longe de ser quem eu devo, mas louvo muito a Deus, porque eu não sou mais quem eu fui um dia. Eu não sou quem eu deveria ser, mas louvo a Deus, porque eu não sou mais quem eu fui um dia. Como as pessoas contaminam os outros para as coisas ruins, você tem o poder de tocar os outros para as coisas boas. Amém? Amém ou amém? Amém. Amém. Fale para quem está do seu lado assim: não tenha vergonha de ser quem Deus quer que você seja. As pessoas, infelizmente, meus irmãos, não têm vergonha de ser quem o diabo quer que elas sejam. E elas estão tirando nota 10, viu? 10, summa cum laude, com louvor. Agora, nós, os católicos cristãos, precisamos mostrar para o mundo: nós não temos vergonha de ser quem Deus quer que sejamos. Permita-me a última dica. Quem aqui vai à missa e comunga? Está melhor do que o leproso do evangelho, hein? Hã? Você está melhor que o leproso do evangelho. Porque o leproso do evangelho, ele não tocou em Jesus. Ele não foi tocado por Jesus. Ele apenas pediu: Jesus, filho de Davi, mestre, tem compaixão. Você, quando vai comungar, você não apenas ouve a palavra de Jesus, mas você vai tocar em Jesus, você vai receber Jesus, você vai comer Jesus, você vai comungar e ele vai chegar ao seu coração. A Eucaristia, depois que você comunga, ela fica no seu corpo cerca de 10 a 15 minutos. Esse tempo que você tem para rezar profundamente ao Senhor. Quando aquela hóstia consagrada tocar na sua língua: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim e cura-me da minha lepra. Tu sabes, Senhor, qual é a minha lepra. Tu sabes, Senhor, qual é o meu pecado. Tu sabes, Senhor, qual é a minha fraqueza. Cura-me, Senhor. E cada vez que você comungar, você vai sentindo Jesus tocando, curando, te colocando de pé, para que através de você, outras pessoas também sejam tocadas e curadas. Feche os seus olhos um instante, você que está em casa também. Deus eterno e todo-poderoso,
Nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por esta palavra poderosa que o Senhor nos trouxe esta noite. Senhor, nós tomamos consciência de que nós somos estes leprosos. Nós carregamos em nós o pecado, os vícios, as mazelas. Todos nós, Senhor, todos nós precisamos de cura. Por isso, que como aqueles leprosos, nós clamamos: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, cura-me da minha lepra espiritual. Liberta-me, Jesus, de todos os meus vícios, de todas as minhas fraquezas. Liberta, Senhor, pessoas que têm uma vida dúbia, pessoas que estão amarradas no vício do álcool, da droga, da prostituição, da promiscuidade, da pornografia, o vício da calúnia, da fofoca e do julgamento, vício do celular, da internet, dos canais de streaming. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Cura a nossa lepra, Senhor. Cura o nosso coração, Jesus. Nós queremos te louvar, te agradecer e te bendizer por tantas curas que o Senhor já realizou na minha vida. E se hoje nós estamos aqui reunidos, é porque o meu coração tem sentimentos de gratidão ao meu Deus. Quantas e quantas vezes, Senhor, durante a minha caminhada de fé, eu me senti como um leproso à beira do caminho. Mas todas as vezes que o Senhor passou por mim, o Senhor me pôs a caminhar, a tentar de novo, e não desistir. E durante a minha caminhada, a cura aconteceu. E durante a minha caminhada, a graça aconteceu. Usa-me, Jesus, como canal de graça para toda a minha família. Eu seja na minha casa aquele que chama para rezar, que eu seja na minha casa aquele que fala de Deus, que eu seja na minha casa aquele que convida para ir à missa, ir à igreja. Eu seja na minha casa não aquele que reclama, mas aquele que agradece. Não aquele que blasfema, mas aquele que crê. Não aquele que duvida, mas aquele que testemunha. Porque eu creio na tua palavra. Eu creio na realização das tuas promessas. Se eu crer em Jesus, toda a minha família seria salva. Eu e minha família. Eu trago a minha família aos teus pés, Senhor. Eu quero te levar no meu coração para a minha casa. Não com julgamento, não com briga, não com discussão, mas com amor, com oração.
Eu creio, Senhor, na conversão da minha família, na mudança da minha família, na cura da minha família. Capacita-me aqui esta noite, Senhor, capacita-me agora, para que voltando para minha casa, através de mim, a minha família receba o teu amor. Através de mim, que a minha família receba a tua unção. Porque a partir de hoje, Senhor, eu vou ser na minha casa aquele que reza, aquele que profetiza, aquele que abençoa, aquele que testemunha. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que falastes ao meu coração. Eu preciso colocar tudo isso em prática, para que a minha família conheça cada vez mais. Te louvo por tantas graças, bênçãos e curas que eu estou aqui recebendo. Eu estou saindo desta igreja, Senhor, uma pessoa bem melhor do que aqui cheguei. Porque entre tantas coisas, uma eu aprendi. Se alguém lá em casa precisa mudar, esta pessoa sou eu. A minha família, ela não precisa das minhas cobranças, muito menos da minha crítica. Ela precisa é da minha oração. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Eu entrego, Senhor, aos teus cuidados toda a minha família. Ao Senhor Jesus, toda honra, glória e poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu conselho é que você seja um evangelizador também através dos vídeos do YouTube. Envie o link desta pregação para a sua família, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. E quem sabe, através desta pregação, tantas pessoas se voltarão ao Senhor, renunciarão à ilusão para professar com a própria vida o senhorio de Jesus. Deixe o seu comentário, deixe também o seu like, o seu joinha e compartilhe conosco aquilo que esta palavra realizou na sua família e no seu coração. Que possamos viver como aquele leproso curado, testemunhando o amor e a misericórdia do Senhor. Por isso que nós falamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero
e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Tem compaixão das nossas famílias. Tem compaixão das nossas misérias. Tem compaixão das nossas enfermidades, das nossas tristezas, dos nossos desafios, dos nossos vícios. Tem compaixão de nós. Nós clamamos o teu nome, Senhor. Nós clamamos a tua ajuda. Nós clamamos a tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a vencer o pecado que habita em nós, o pecado que clama em nós. Ajuda-nos, Senhor, a dizer não aos nossos vícios, a dizer não àquilo que nos escraviza, aquilo que nos ilude, nos engana. Nós queremos nos colocar a caminho, Senhor, e é no caminho e durante o caminho que a graça acontecerá. Toca, Senhor, profundamente no coração de cada pessoa que aqui está. Toca, Senhor Jesus, as pessoas que nos acompanham de casa. Toca, Senhor, nas nossas tristezas. Liberta-nos, Senhor, de toda depressão, toda ansiedade, síndrome do pânico, preocupação. Cura os nossos medos, Senhor. Dai-nos cada vez mais a consciência de que somos leprosos espirituais. Precisamos da tua cura. Precisamos da cura dos nossos vícios, dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas misérias. Derrama a tua graça sobre nós, Senhor. Derrama a tua graça sobre as nossas famílias, sobre as pessoas doentes no corpo, na alma, principalmente no espírito. Pessoas que ainda não tomaram a consciência de que estão doentes. Pessoas que ainda não tomaram consciência de que a nossa doença é espiritual. Pessoas que ainda não tomaram consciência de que são pecadores e necessitados da misericórdia do Pai. Dai-nos, Jesus, a paciência e a persistência. Dai-nos, Senhor, a fortaleza e a esperança. Dai-nos, Senhor, a alegria e a confiança. Hoje, Senhor, cada um de nós que aqui estamos, também quem acompanha esta Santa Missa, nós somos estes leprosos que gritam pela tua cura, pela tua salvação, que gritam pelo teu amor. Renova-nos esta noite, Senhor. Não nos deixe sair daqui como aqui chegamos,
Que a palavra que ouvimos produza fruto dentro de nós, fruto de conversão, fruto de cura. Eu não tenho vergonha de ser quem Deus quer que eu seja. Eu não tenho vergonha de ser a pessoa que crê na minha família, de ser a pessoa que ora na minha família, de ser a pessoa que leva a Deus a sério na minha família. Porque através de mim, através do meu testemunho, da minha presença, toda a minha família será tocada. Eu convido você agora, vá colocando aos pés de Jesus a sua família. Vá colocando aos pés do Senhor as pessoas da sua casa. Lembre agora principalmente aquelas que não têm fé, aquelas que não rezam, aquelas que não buscam, aquelas que duvidam. Reze. O Senhor está nos ouvindo. Nós estamos na presença do sobrenatural. O céu está aqui presente. Os anjos e arcanjos, eles adoram Jesus no Santíssimo Sacramento. Todo o mal é afastado daqui. Tudo aquilo que não vem de Deus é afastado deste local. Nós estamos sob a proteção do céu. E o Senhor nos toca. O Senhor toca a nossa humanidade. O Senhor toca o nosso coração. E vá no seu interior, não perca esta oportunidade. Vá no seu interior renunciando à sua lepra. Qual é a sua lepra? Talvez a sua lepra seja a pornografia, seja a masturbação, seja o álcool, a droga, a traição. Talvez a sua lepra seja a prostituição, a promiscuidade, o roubo, os vícios. Talvez o que tem atraído a maldade para a sua vida é a língua, a necessidade de falar mal dos outros, a necessidade de ficar comentando tudo com todos. Talvez a sua lepra seja o mau uso do dinheiro, uma pessoa avarenta, uma pessoa que não tem controle financeiro. Talvez a sua lepra seja jogo valendo dinheiro, seja mentira, a traição, a enganação. Aqueles leprosos clamaram e nós também clamamos: tem compaixão de mim, Senhor, tem compaixão de mim. Eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso de renovação espiritual. O Senhor, Ele está passando. E nós queremos rezar. Nós queremos pedir. E nós queremos clamar. Reze comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu estou aqui. eu estou aqui. E eu clamo a minha cura, Senhor. E eu clamo a minha cura, Senhor. Eu clamo a minha libertação. Eu clamo a minha libertação. Eu clamo a minha unção. Eu clamo a minha unção. Ajuda-me, Senhor, Ajuda-me, Senhor, a vencer os meus vícios, a vencer os meus vícios. seja ele qual for. Seja ele qual for. Ajuda-me, Jesus, Ajuda-me, Jesus, a dizer não ao pecado. a dizer não ao pecado. Ajuda-me, Senhor, Ajuda-me, Senhor, a ter uma vida livre, a ter uma vida livre. livre verdadeiramente, Livre verdadeiramente. no poder do Teu amor. No poder do Teu amor. Eu recebo, Jesus, Eu recebo, Jesus, todas as graças desta noite.
todas as graças desta todas noite, as bênçãos desta noite, todas as bênçãos desta noite, e que através de mim, e que através de mim, toda a minha família seja curada, toda a minha família seja toda curada, a minha família seja restaurada, toda a minha família seja restaurada, toda a minha família seja abençoada. toda a minha família seja abençoada. Eu confio, Eu confio, eu entrego eu entrego e eu espero. e eu espero. Louvores e glórias a Ti, Jesus. Louvores e glórias a Ti, Jesus. Preparando para a bênção, nós abençoamos os objetos e a água colocada para este momento. Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos abençoar o vosso povo. Abençoai, Senhor, esses pedidos de exame, remédios, peças de roupa, carteiras de trabalho, tantas pessoas desempregadas, carteiras de motorista, alianças, chaves de casa, do carro, da moto, do caminhão, do ônibus, do local de trabalho, chaves da nossa casa, da porta. Abençoe, Senhor, as pessoas acamadas, doentes que estão conosco, as pessoas que nós apresentamos nessas fotos ou na tela do celular, onde quer que elas estejam, que sejam tocadas e libertadas por Ti. Abençoe, Senhor, esta água, para que, usada com sabedoria, recorde as promessas do nosso batismo e nos livre de todo o mal. Te pedimos tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Amém. Quem quiser beber um pouquinho da sua água. Amém. Que essa água nos lave por dentro e nos conceda sempre a bênção do Senhor. Hoje, como sempre fazemos, após a bênção do Santíssimo Sacramento, a celebração está finalizada. Nós vamos passar perto de você fazendo aquele roteiro que nós sempre passamos nos corredores do santuário.